Olá, amigos e amigas, estamos aqui para o nosso terceiro vídeo nesta parte inicial para refletirmos a esmola, o jejum e a oração. E nós já vimos a esmola e a oração. Nós vimos que a esmola não é dar apenas aquilo que nos sobra, mas, acima de tudo, darmos aquilo que nós temos de bom, o nosso tempo, o nosso conhecimento. Nós vimos que a oração, que nos coloca em relação a Deus, eu e Deus, assim como a esmola nos coloca em relação ao outro, não é apenas palavreado, quantidade de palavras, mas é saber ouvir, silenciar-se diante de Deus, para que possamos perceber aquilo que Deus tem para falar conosco. Diante disso, nós vamos agora olhar sobre o jejum. O jejum é algo muito importante. Lá no tempo de Jesus, o jejum era muito importante. E o povo fazia muito jejum. Então eles se abstinham de comer alimentos por um dia, por um período maior, dependendo daquilo. Por que faziam isso? Faziam isso para ter autocontrole. Quando você consegue falar assim, eu não vou comer ou eu não vou beber, você começa a ter controle sobre si mesmo. Autocontrole. Então a pessoa que ela não consegue se controlar, fica difícil. Em muitos aspectos da vida. Comida, porque muita gente não consegue fazer regime, porque não tem um autocontrole suficiente para poder superar a vontade de comer. Porque muitos não param de beber, ou de fumar, ou de falar palavrão, ou não começam a ir na missa, participar da igreja. Justamente porque falta esse autocontrole, essa opinião própria muito forte. Os judeus sabiam disso e por isso eles faziam constantemente o jejum, como uma forma de você controlar o corpo, aproximando-se de Deus. Quem não controla o corpo também não vai controlar a mente muitas vezes. E aí, faltando isso daí, nem sempre consegue se achegar a Deus de maneira correta. Então, o jejum era muito importante e muito praticado naquela época. Era comum as pessoas jejuarem. Agora, como que eles faziam? Eles pegavam e iam, jejuavam o dia inteiro, ficavam com aquela cara de que faz 2 dias que eu não como, e iam para as praças com aquela olheira, com aquela semblante de que já está quase, sabe, desfalecendo, para falar, para mostrar para os outros que faziam jejum. Eles davam esmolas em público para mostrar sua caridade. Rezavam em público, em alto, em palavreados enormes para mostrar que rezavam. E depois do jejum iam para as praças, para as esquinas, para ficar mostrando o seu abatimento, para falar que estavam praticando o jejum. Como que Jesus vai falar deles? Mateus capítulo 6, versículo 16. Não entrar em ar sombrio. Sabe aquele abatimento do rosto, do corpo? Desfigurar o rosto para mostrar certo sofrimento pela abstenção de alimento, de bebida e tudo mais. No versículo 17. Quando jejuar, lava bem o rosto. Para melhorar a aparência, para ficar mais disposto, para não mostrar para os outros, que você tem que mostrar para quem? Para você mesmo, que você consegue se controlar, e para Deus. E não deixar, no versículo 18, os homens perceberem, somente Deus. E hoje, como é que nós devemos jejuar? Gente, nós devemos jejuar de muitas formas. Tem gente que na quaresma não toma cerveja e passa 40 dias, 46 na verdade, são os 40 dias comum mais os 6 finais de semana, sem tomar. Ou seja, consegue. Só que depois também descamba, né? Então não adianta. Então o jejum é uma forma de autocontrole. Então se durante 40 dias você consegue fazer, você consegue ter esse autocontrole, você pode ter no resto do tempo. Basta você continuar, sabe, buscando a graça de Deus e fazendo isso gradativamente. Sem autocontrole, não existe superação de problema, inclusive de pecado. Muitos pecados são cometidos pela falta de autocontrole. Xingar,
comer demasiadamente, beber demais e ficar chato, ranzinza. Então, para você rezar, você precisa ter autocontrole. Para você não ficar se exibindo por aí, você precisa ter autocontrole. O nosso estômago precisa de autocontrole. Senão ele vai pedir comida, comida, comida. Ele tem que ser controlado, senão ele controla você. E o jejum, ele nos ensina a ter esse autocontrole. Do que nós podemos jejuar? Podemos jejuar do genitalismo, através dessa indústria do sexo que está por aí, de filmes ruins, de televisão, de palavrões, de bebidas, de comida, de consumismo. Você já imaginou você começar a consumir menos, moderadamente, conscientemente? Então, esse autocontrole, ele é muito importante. E ele vai fazer os 3 relacionamentos. Se na esmola eu me relaciono com o outro, na oração eu me relaciono com Deus, no jejum eu começo a me relacionar comigo mesmo. E quando eu souber me relacionar com os outros, não apenas ganhando, mas também oferecendo, não esmola, mas oferecendo aquilo que eu tenho de bom, conhecimento, prática, ajuda de verdade. Se eu tiver com Deus um relacionamento sadio, de ouvir bastante, Deus através da sua palavra, da Bíblia, da igreja, das pessoas, e não só falar, falar, falar. E se eu controlar o meu corpo, se eu tiver esse controle, eu vou conseguir ouvir, eu vou conseguir rezar e eu vou conseguir evitar muitas coisas ruins no meu dia a dia. Muito legal mesmo. Assim nós terminamos este primeiro módulo, vamos dizer assim, da nossa atividade chamada Pequenas Explicações Bíblicas, onde nós refletimos sobre o jejum, a esmola e a oração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com parentes e amigos e seja participante desta obra de evangelização. Nosso objetivo. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.